Vamos abrir no Evangelho de João, primeiramente o capítulo 3. Queria ler sobre duas pessoas que têm um encontro com esse homem, o Senhor Jesus. Primeiro, em capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver desse Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus, de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Capítulo 4, versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto,
Vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Há um contraste aqui entre essas duas pessoas. Nós vemos que Deus não tem respostas estereotipadas. Ele não responde a mesma coisa para todo mundo. Porque o contraste aqui é bem evidente. Nós vemos um homem, Nicodemos, príncipe dos judeus, um fariseu, que se achega à noitinha, escondido, porque ele diz aqui que ele chegou à noite, porque sendo fariseu e príncipe dos judeus, ele, a chegar ao Senhor Jesus e reconhecer ele como um mestre, era uma coisa até difícil para ele. E tem mais um problema aqui, é que esse Nicodemos, ao se aproximar desse homem, ele estaria comprometendo a sua posição. Porque como príncipe dos judeus, ele podia ter a sua reputação manchada de estar conversando com esse homem que os fariseus criticavam e diziam: ele come com prostitutas, ele vai na casa de publicanos. E com a sua justiça própria que eles tinham, ele facilmente poderia ser manchado na sua reputação de estar com esse homem, conversando com esse homem. Mas ele toma o risco e vai. Ele se arrisca, apesar de ir à noitinha, na calada da noite, como diz, vai escondidinho, eu creio aqui, que esse sentido de à noite é porque ele vai para não ser visto com ele. E a resposta que o Senhor Jesus dá para ele é uma resposta que nós vamos ver aqui, não tem nada a ver de evangelho. Se alguém aqui pensa que necessário vos é nascer de novo é o evangelho, considere que não é. Qualquer coisa que fale necessário fazer alguma coisa, isso não é evangelho. Porque o evangelho é graça de Deus alcançando o homem. Jamais é alguma coisa que o homem necessite fazer para conseguir. E por que o Senhor Jesus fecha a porta diante da face desse homem assim? Um fariseu, nós vemos na parábola em Lucas 17, que o fariseu estava em pé, orando e falando, levantando os olhos para os céus, falava: Senhor, eu dou graças porque eu não sou como esses pecadores que andam por aí, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmolas. Ele era um homem justo perante Deus. É ao passo que o publicano, de longe, nem ousava levantar a cabeça e bater no peito e falar: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E o Senhor fala nessa parábola: qual dos dois saiu de lá justificado? Não foi o fariseu. Com toda a sua justiça própria, que ele queria se achegar a Deus, ele estava fazendo exatamente o que toda a raça humana quer fazer. Ela quer fazer alguma coisa para ser aceitada por Deus, para que Deus a aceite. Isso é o que a religião ensina. Você tem que fazer alguma coisa para chegar até Deus. Nós vemos sacrifícios terem sido feitos e ofertados, e hoje nós não temos pessoas fazendo sacrifícios de animais, mas quantos e quantos fazem promessas, novenas, fala assim: olha, se eu tão somente conseguir essa graça, por 1 ano não vou fazer tal coisa. Quem já não ouviu alguém fazendo isso? Quem já não viu a questão de algumas semanas atrás, uma quantidade de pessoas nas estradas em direção à Aparecida do Norte, levando uma cruz de madeira que ele mal consegue com o peso? Isso ele está fazendo um sacrifício para conseguir alguma graça de Deus. Olha que absurdo. Eu fazendo algum sacrifício para alcançar uma graça, mas graça não... Então não é graça. É recompensa pelo sacrifício feito. E nós queremos tratar Deus nessas bases. Nós queremos impor para Deus as bases de aproximação de nós, que nos afastamos dele, queremos impor as nossas condições para aproximação, como se ele fosse o faltoso e nós
ou que vai reconciliar. E é bem ao contrário. Por isso Deus aqui fecha totalmente as portas e fala, ó, necessário é nascer de novo. Como assim? E aquele que é o mestre, diz aqui que era príncipe dos judeus, que era para ser mestre, o senhor fala, você sendo mestre não sabe. Não sabia essas coisas básicas. Ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. Mas como é que pode nascer de novo? Vai voltar no ventre da mãe? Ele só pensa nas coisas terrenas e naturais. Ele não consegue entender além disso. Esse é o homem religioso que quer se apresentar a Deus para ser aceito por Deus por aquilo que faz. E, vez por outra, encontramos pessoas que se dizem ateus porque fizeram esse sacrifício e não foram aceitos. E aí fala, Deus não quer saber de mim. E aí bota a culpa em Deus. Ora, você quer se aproximar de Deus nos seus termos e quando eles não são aceitos, você se vira contra Deus? Como pode ser isso? Então ele está falando aqui claramente para o fariseu. Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, a aproximação para Deus não depende de você. Por que ele está falando isso? Por que eu posso dizer que o senhor estava falando isso? Qual daqui de vocês teve participação no nascimento próprio? Qual vocês aqui decidiram nascer? Qual de vocês aqui? Teve alguém aqui que falou, olha, eu nasci por esforço próprio. Eu me fecundei ali, eu fiquei 9 meses ali e eu nasci. Sem minha mãe eu teria nascido também. Ninguém. Ninguém aqui nasce porque quer nascer. Assim, o reino dos céus não é a vontade do homem de entrar nele. É um ato divino. Vem da parte de Deus para com o homem. Necessário é nascer de novo, não está dizendo de salvação. Está dizendo que é a base para um homem entrar nos céus. E isso é que então entra aí o Evangelho. Deus mesmo enviou o seu Filho para ele, sim, através da palavra e do Espírito Santo, comunicar a vida, para que você tenha entrada no reino dos céus. Ouvir o Evangelho da sua salvação. Nós só podemos ouvir o Evangelho quando estamos vivos. Agora, nós só podemos aceitar esse Evangelho da salvação quando espiritualmente estamos vivos. Porque o pecado trouxe a morte. Não só a morte física, essa morte que nós vemos passar aqui, indo para a lagoa, a gente passa por um cemitério ali, você vê todas aquelas lápides ali, tá? E cada ano que eu passo ali tem mais, né? Não acaba nunca, né? Eu nunca vi um cemitério encolher, ele só aumenta, né? Por quê? Isso é a morte física. Mas existe uma morte que entrou no mundo pelo pecado do homem, que é o homem separado de Deus por causa desse pecado. E todos pecaram. Não há exceção. Assim, esse homem tenta chegar nessa base de justiça própria, do que ele é, e com receio da sua reputação ser manchada, o Senhor nem sequer trata desse assunto com ele. Ele já vem clara e abertamente falando, necessário vos é nascer de novo. E ele fala, como pode ser isso? O Senhor explica, e aí ele apresenta o que Deus fez para o homem, e não o que o homem quer fazer para Deus. É o versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Deus que fez. Em contraste com isso, nós vamos ver essa mulher. Uma mulher que não estava na calada da noite. Pleno meio-dia. Sexta hora do dia é o meio-dia. Mas ela não estava lá procurando o Senhor Jesus, ela não foi lá para encontrar com o Senhor Jesus, ao contrário. Ela até se assusta quando ele conversa com ele, fala, como é que você pode, falando com um samaritano, ele diz, não converso, né? Como é que pode um negócio desse? E o Senhor vai e se aproxima dela e fala, dá-me de beber, dá-me de beber. Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa mulher não veio até o Senhor Jesus, ao contrário, ela veio ali por causa da água. Ela tinha um cântaro na cabeça e o único propósito dela era estar ali. Ela era o contrário de Nicodemos. Nicodemos estava com preocupação com respeito à sua reputação. Estar perto do Senhor Jesus ali, alguém visse,
a reputação de Nicodemos estaria em jogo. Essa mulher era bem o contrário. Alguém visto conversando com ela podia botar sua reputação em jogo, porque ela não tinha uma moral muito das grandes, não. Ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era o marido dela. E o Senhor sabia disso. Então, ela não estava preocupada com a reputação dela, mas o Senhor se aproxima dela. Por que essa diferença? Porque ele dialoga com ela, fala, dá-me de beber, e aí explica tudo isso para ela e abre para ela um caminho tão amplo de salvação. Porque ela tinha uma diferença. Ela não chegou ali como o Nicodemos, o fariseu, com justiça própria. Ela sabia muito bem o que ela era. Ela sabia muito bem o que ela era. Pecadora. E nessa base, o Senhor busca. O Senhor Jesus veio buscar e salvar pecadores. Ele não veio buscar e salvar justos, honestos, homens de boa moral. Não é. O Senhor Jesus veio salvar pecadores. E aqui começa todo o Evangelho. Se você se acha uma pessoa justa, merecedora da atenção de Deus e da vida eterna, Cristo não é para você. Não é para você. Ele não veio buscar e curar pessoas saudáveis. Ele veio curar doentes. Doentes. Agora, alguém aqui pode dizer, mas eu não sou assim como muitos aí, né? Eu não roubo, não mato. Eu tenho minhas falhazinhas, mas são pequenas, viu? Pequenininhas. Não sou igual ao meu vizinho, que, nossa, aquele lá vai arder no inferno se Deus não salvar ele. Espera um pouco. Baseado no que você fala isso? Em seus próprios conceitos do que Deus aceita e não aceita? O que Deus fala de você? Esse que é o ponto principal. O que Deus fala de você? Ou de nós todos? Todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há nenhum que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos, sem exceção. O fariseu necessita tanto a salvação como essa mulher samaritana. Nicodemos precisava de salvação tanto quanto a mulher samaritana. E ele está pronto para salvar ambos. Acontece é que depende de como você quer se aproximar dele. Na base da mulher que fala, Senhor, dá-me dessa água que eu quero. Ou vai falar assim, espera um pouco, eu sou justo, honesto, não sou como aqueles pecadores ou aquela mulher samaritana. Não, eu sou um fariseu. É nessa base que vai chegar, as portas vão se fechar dentro de você. Porque você está querendo se aproximar de Deus nas suas bases, com as suas prerrogativas. E isso não funciona. Porque o Senhor Jesus veio aqui na terra para morrer por nós pecadores. Se algum de nós aqui pudesse ser salvo por seus próprios méritos, não havia necessidade de ele morrer. Se o homem pudesse se salvar, ele não precisava de um salvador. Alguém aqui já viu o salva-vidas pular no mar, ir lá e tirar um cara que está no raso brincando com o baldinho, falando, você está se afogando? Não, eu não estou. Mas a partir do momento que ele vê alguém lá se batendo e com sinais de que está se afogando, ele vai correndo lá salvar. E eu jamais vi um que a hora que o salva-vidas chegou lá, ele não agradeceu e quase afogou o salva-vidas no desespero de sair daquele problema. Porque o homem que não acha que é perdido, que está em problemas, ele não acha que precisa ser salvo. Assim, ponto de partida para o Evangelho é: somos pecadores. Enquanto o homem não chegar nesse ponto em que ele não está tentando se levantar, ele não está tentando se apresentar a Deus, ele está falando, tem misericórdia de mim porque eu sou incapaz,
Eu sou totalmente inútil, um pecador perdido, longe de Deus e preciso de salvação. Aí Deus está pronto para salvar. Porque Ele veio para salvar mesmo, Ele quer salvar. Entendam uma coisa, Deus está mais pronto para salvar o homem do que o homem está pronto para ser salvo por Deus. Porque Deus enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Então, é para nós vermos qual é a minha situação perante os olhos de Deus. Como homem, como eu me encontro perante Deus? Deus é bem claro em falar. Todos se extraviaram, todos pecaram. E em Romanos fala que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos e por isso todos morreram, todos pecaram. Não há exceção a essa regra, porque é uma questão lógica, não há exceção. Se os nossos ancestrais, é só ir para trás, isso nem a ciência hoje nega mais, que a ciência às vezes gosta de negar essas verdades, mas se eu começar a ir para trás, então eu vou, meus pais tiveram meus avós, bisavós, e eu vou para trás no negócio, infalivelmente eu vou ter que chegar num casal, um homem e uma mulher, que foram os primeiros. Esses primeiros, Adão e Eva, caíram em pecado. Com isso, entrou o pecado no mundo. O que significa dizer isso? Não é que, porque eles pecaram, então agora o pecado é uma coisa que provavelmente vai passar geneticamente para... Não, não. É o pecado. Porque existe o pecado e os pecados. O pecado é aquilo que entrou na criação de Deus por meio da desobediência de um só homem, Adão, e isso passou a todos. Ninguém pode pensar que uma criança recém-nascida é inocente e sem pecado, e quando ela faz a primeira malcriação ou desobediência, ela se torna um pecador. Não é isso. Um irmão em Limeira, ele tinha uma plantação, uma chácara, ele plantava laranja, né, um pé de laranjas. Então ele pegava, ele tinha a mudinha de laranja, e ele ia abrir aquela carreira e ia pondo as mudinhas assim. A gente passava na primeira semana, estava tudo umas coisinhas verdinhas. Ele falava, isso aqui é limão, isso aqui é laranja. E você olhava, era tudo igualzinho, não tinha diferença nenhuma. Como que ele sabia que ia dar aquilo lá? Ele não poderia jamais dizer, olha, isso aqui, eu não sei o que vai ser, mas a hora que tiver o primeiro fruto, daí eu vou dizer o que é. Não. Você já podia dizer sem o fruto, porque aquela árvore só vai dar laranja, não vai dar outra coisa. É a natureza dela. Assim, nós, todos nós, temos, por herança de Adão, a semente do pecado. Nascemos com essa natureza pecaminosa. E pecamos. E pecamos. Uns mais, outros menos, mas todos pecamos. E todos precisamos de ser salvos. Precisamos ser libertados desse pecado. Como podia ser isso? Deus, amando o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Perdoou todo mundo e passou uma régua e falou, vamos virar a página, que agora em diante vai ficar tudo certinho? Não. Porque Deus ama o pecador. O Senhor Jesus aqui amou Nicodemos tanto quanto Ele amou a mulher samaritana ou qualquer um que se passava na frente dele. O amor de Deus é um amor por todos. E isso Ele demonstrou entregando o seu filho. Se você se achega a Deus nesses termos, eu sou um pecador e preciso de salvação, a salvação está aí pronta para você. Porque Cristo morreu por cada um de nós.
O que nós precisamos fazer para ser salvo? O mundo o mundo religioso apresenta sempre uma lista de coisas, né? Nós estamos acostumados, todos nós passamos por, talvez muitos aqui já passaram por várias tendências e doutrinas e tudo mais. A gente sabe que a lista é bem variável, né? Alguns exigem batismo, outros exigem doações, a maioria exige doação hoje, né? Participação no negócio, né? Cada um exige um negócio. Mas o que Deus exige de nós? Quando Paulo e Silas estavam naquele cárcere e tremeu o lugar e o soldado que guardava-os, temeroso de que eles tinham fugido, e todo guarda romano, soldado romano que estava cuidando de algum preso, se esse preso fugisse, ele pagava com a própria vida. Então, a hora que ele viu que havia tido um tremor e no receio de que aqueles 2 prisioneiros tinham fugido, porque as grades abriram todas, ele pegou de uma espada e ia se matar. E Paulo falou, não faça isso que nós estamos aqui, nós não saímos não. Ele falou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo pôs a mão no bolso, puxou a listinha do credo e falou, aqui, ó, tá isso aqui, ó, vocês têm que fazer isso. Foi isso que Paulo fez? Não. A palavra foi simples, clara, curta e efetiva. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E esse homem pega Paulo e Silas, agora aquilo que ele tinha temor, que ele ia se matar, ele tira os 2 da cadeia e leva lá para fora. Ele estava arriscando a vida dele fazendo isso, mas ele vai. Leva para casa, dá de comida, sua família toda assenta, ouvem o Evangelho, são salvos também, e eles voltam e no dia seguinte são libertados e tudo mais. O que devo fazer para ser salvo? O que cada um aqui deve fazer, se ainda não é salvo? O que deve fazer para ser salvo? Absolutamente nada, já foi feito, só crer. O Evangelho da nossa salvação é Deus nos alcançando, nos dando vida por meio da obra de Cristo Jesus. Deus ama o pecador, aborrece o pecado. Deus não podia apenas virar a página e falar, deixa para lá isso que vocês fizeram de errado. Foi um deslizezinho tão pequeno no Éden, não foi? Só um fruto, gente. Comer de um fruto, nem é roubar, é comer do fruto só. Ele não roubou. Ele não matou ninguém para pegar aquele fruto. Foi só um pecadinho. Não, foi a desobediência ao que Deus tinha falado. E isso é exatamente o que nós somos. Totalmente incapazes de guardar a mais simples ordenação de Deus. Então, nessa situação de perdidos, nós estaríamos totalmente desesperados se eu estivesse aqui pregando o Evangelho, que são todos pecadores e que agora não tem mais o que fazer. Vamos ser todos condenados. Não é isso. O Evangelho é exatamente o contrário, é dizendo que todos nós estamos perdidos, não para botar medo em vocês, para colocar um terror, agora vocês têm... Não. É dizendo, olha, todos estão nessa situação, mas tem um caminho de saída. A escapatória é essa. O caminho de saída é esse. Recentemente, quando pegou fogo nessa boate, qual foi o maior problema que eles tiveram? Por que morreu tanta gente? Porque ninguém pensou que a coisa fosse tão séria, porque não tinha tanto fogo. Mas o maior problema é que muitos tentaram fugir pelo lugar errado. Foram para o banheiro, onde não dava para sair. E hoje o homem tenta fugir, quando ele percebe, ele tenta fugir pelo caminho que ele acha que é o melhor. Ajuda isso? A sinceridade daqueles que entraram naquele banheiro ajudou a eles? Não, foi onde mais morreu, foi naquele banheiro, porque eles não tinham para onde ir. E ao passo que o caminho que dava a saída mesmo, estava bloqueado por ignorância dos outros. Falando, não, peraí, não sei se pagou a conta, precisa ver se pagou a conta. E a hora que eles perceberam, aí já era tarde. O caminho de salvação está amplamente demarcado para todos. É Cristo Jesus.
Ele abriu um caminho de salvação para nós e é muito simples de sair desse problema sério que nós temos na nossa vida, ser salvos. Apenas nós precisamos entender que a situação é perigosa, não é coisinha simples não, e se apertar um pouco não adianta correr para o banheiro, a saída é para lá, é aquela saída que ele pôs, não é outra saída. Assim, o convite que eu faço aqui essa noite é que todos aqui que ouviram desse evangelho e ainda não tenham crido, que aceitem a Jesus Cristo como Salvador. Ele tem prazer em salvar um pecador. Mas o Senhor Jesus apresenta uma coisa muito interessante para essa mulher samaritana aqui, porque quando ela chega no ponto de querer dessa água, nós vemos o que o Senhor Jesus fala para ela. Versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. A resposta do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Aí é um problema, né? Porque agora ela tem que fazer uma coisa que... Como é que ela ia responder isso aí agora? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí a resposta dela que me chamou a atenção. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela tentou fazer mais a mesma coisa que o fariseu estava querendo fazer. A hora que o Senhor Jesus falou, vai e busca seu marido. Eu falei assim, eu não tenho marido. Ele falou, falasse certo, você já teve 5 e o que tem agora não é seu. Eu falei, nossa, eu vejo que é profeta. Os nossos pais adoram nesse monte e vocês dizem que é em Jerusalém. Ela está querendo saber quais as bases para ela fazer um sacrifício para acertar essa situação. O Senhor fala, não. Não é nem aqui, nem lá. É em espírito e verdade agora. Ele apresenta a ela um novo caminho para o homem de aproximação a Deus. Não é nem aqui e nem em Jerusalém. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para buscar e salvar pecadores. O Pai busca adoradores. Nós agora somos chamados à salvação para sermos adoradores a Deus. Ela só estava buscando não precisar mais ter o trabalho de ir no poço buscar água. Mas ele estava dando muito mais para ela. Não. Você vai adorar em espírito e verdade. Por que isso? Os judeus adoravam em verdade, porque eles tinham os oráculos de Deus, eles adoravam a Deus em verdade. Como o irmão estava falando hoje à tarde, a respeito da adoração do ritual judaico, né? Foi Deus mesmo que estabeleceu. Não tinha nada de errado, aquele sacerdote vestindo aquelas vestes, todo aquele ritual de incensário, tinha o propiciatório, tinha os pães da proposição, era uma coisa assim que era tudo um ritual mesmo, uma coisa bem assim pomposa, tudo de ouro e tudo mais. Porém, eles adoravam no nível terreno apenas. Mas Deus estava buscando agora adoradores que adorassem em espírito e verdade. Adorar em espírito a Deus é uma coisa que somente o crente pode fazer. Nenhum homem na face da terra pode adorar a Deus que não seja em espírito. O espírito, por meio do Espírito Santo. A adoração não é uma coisa que surge de um coração sincero. Adoração é de um coração grato por ter sido salvo. E só um salvo pode adorar a Deus em espírito e verdade. É isso que ele está falando aqui. E então, o convite que eu faço é que cada um aqui aceite esse Salvador e, se já aceitou, se regozije de ouvir novamente dessas boas novas e anuncie essas boas novas. Se precisar, para anunciar, até fale alguma coisa, porque os irmãos vão entender isso.
Nós achamos que pregar o Evangelho é ficar fazendo isso que eu estou fazendo aqui, ficar falando do Evangelho. Quem melhor prega o Evangelho são as nossas vidas. Nós pensamos que pregar o Evangelho é pegar a Bíblia e ir lá para a Rússia, para a China, para o Japão, ou na praça pública e ficar gritando: "Oh, o fim do mundo está chegando". A quantidade de pessoas que já falaram isso para mim, eu creio que para muitos de vocês, o que você tem de diferente? Ele percebe no seu andar, no seu dia a dia, que tem alguma coisa diferente com você. Isso é pregar o Evangelho. Você pode daí então abrir sua boca e falar: é porque eu sou cristão, eu creio que Jesus morreu e prego o Evangelho para ele. O nosso andar fala muito mais do que todas as palavras faladas a respeito do Evangelho. Então, isso é uma exortação que eu faço a todos aqui, e que entendam que somos salvos com um propósito de adoradores, adorar a Deus em espírito e verdade, e um testemunho aqui na terra, para a honra e glória de Deus aqui na terra, levando esse nome, nos identificando com esse homem, não na calada da noite para que ninguém saiba, mas em dia aberto. Nós somos a luz para eles. Nós não vamos esconder do mundo aquilo que nós somos, um astro brilhando aqui nas trevas para eles. Nós não podemos esconder, não dá para se esconder. Alguém já tentou esconder uma vela no sol do meio-dia? Eu não quero que ninguém veja o brilho dessa vela, vou botar lá no sol do meio-dia. Não adianta, ela está lá, entendeu? Na escuridão, nós precisamos de luz, mas na luz, nós só temos luz. E nós andamos em luz agora e servimos a Deus em luz e brilhamos nesse mundo como testemunho para Ele. Que isso possa ser para a honra e glória de Deus e que esse Evangelho possa ser propagado mais e mais, porque vai chegar um dia em que essas portas da graça de Deus aberta a todos os homens estará fechada. Deus não vai anunciar o Evangelho eternamente. O Evangelho da graça, não. Vai haver um dia em que Ele vai encerrar isso. Hoje é o dia sobre modo excelente. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, ou depois que eu resolver meus problemas financeiros, ou assim que eu arrumar um emprego, porque eu estou meio atribulado com o emprego, sabe? Então, nossa, quantas vezes já ouvi isso? Eu pregava o Evangelho, a pessoa: só que eu tenho uns probleminhas na minha vida para resolver antes, aí eu vou me converter. Tá? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, já. Não estou dizendo que eu vou pedir para alguém vir aqui e falar: eu me converti agora. Não, isso não é nada disso. É apenas, quando oramos aqui, você aceitar a esse Senhor e Salvador. Tanto os mais velhos como até as crianças que estão lá sentadas, ouvindo o Evangelho, devem crer e aceitar esse Evangelho. Porque são as boas novas de Deus. Deus mesmo anunciando que tem um caminho de salvação para todos. Cristo Jesus, que veio, derramou seu sangue para comprar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graças?